Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, eu estou tentando fazer mais uma experiência aqui, inovando, né? Vocês estão vendo hoje que eu não estou em casa, eu estou na rua, na verdade, eu estou aqui, eu estou viajando, então estamos viajando. Nós estamos hoje em San Gimignano, um dos lugares que eu mais gosto aqui na Itália, é uma cidade na Toscana, e vocês podem ver aqui no fundo que há umas torres. Então eu vou dar pausa e vou mostrar as torres. Então vocês podem ver que essa cidade tem umas torres. Put in our bedroom. It won't grow. Can I turn off the Like, multi we'll look at the fake one. Então qual é a história de San Gimignano? Bom, San Gimignano era era uma cidade onde havia uma riqueza, claro, como a maioria das cidades, maiores cidades italianas, ela fica numa colina, tem uma muralha, é um ponto de comércio. E obviamente que havia fortificação e castelo, e aquela coisa toda que nós conhecemos, né? E San Gimignano, essas torres, elas eram uma demonstração de riqueza, de opulência dos proprietários. Porque os proprietários não conseguiam crescer as suas propriedades para o lado, né? Então eles cresciam por cima, faziam arranha-céus modernos da época, né? Seriam os nossos modernos arranha-céus, né? Os nossos edifícios. Nós vemos as grandes cidades construindo cada vez edifícios maiores, mais altos, como se fosse uma competição. E o que me chama grande atenção aqui em San Gimignano, bom, obviamente, que com o tempo, com terremotos e com a questão da engenharia precária da época, muitas torres que originalmente eram construídas em cidades como San Gimignano, elas caíram, elas ruíram. E essas que nós vimos aqui são algumas das que restaram aqui em San Gimignano. Então San Gimignano é uma cidade que tem essa característica, ela ainda traz essas torres. É a cidade muralha, da cidade antiga, a cidade histórica, o centro histórico, é o que está aqui atrás de mim. E o que me veio à cabeça hoje quando a gente esteve aqui, eu ia fazer essa reflexão, como eu tinha comentado, ia lançar essa reflexão às 7h30 da noite, ao vivo. Mas como nós estamos aqui nesse momento, eu resolvi fazer essa reflexão aqui, porque algumas coisas vieram à minha cabeça quando nós estávamos passando aqui, andando, vindo. Nós estamos num lugar que é chamado A Rocha, onde ficava no alto de onde era uma fortaleza, que nós temos uma vista do vale lá embaixo, é muito bonito. Então nós vemos o vale, ali a Dani, temos o vale. E a cidade ao fundo. E a primeira coisa que me chamou a atenção, eu vou tentar dar um zoom, eu não sei se vai sair direito, mas eu vou dar um zoom em uma das torres, porque eu quero chamar a atenção para um detalhe. Então essa é a torre que eu quero chamar a atenção nesse momento, porque eu acho que ela exemplifica melhor. Ela fica numa praça onde existe a igreja, o Duomo, aqui a gente pode chamar de Duomo de San Gimignano. E se nós dermos um zoom nela, nós vamos olhar atentamente e nós vamos ver que em vários lugares dela há vegetação. É a vegetação que ela vai dominando, vai nascendo, vai crescendo. Então a gente vai vendo que onde havia, ainda há de alguma forma, uma opulência, hoje a natureza está tomando de volta isso, né? E se a gente... Vou dar uma pausa, vou virar para o vídeo. A natureza está tomando de volta. Então essa opulência, essa grandiosidade das nossas obras, se nós deixarmos ao tempo, o que vai acontecer? As plantas, existe uma abelha uma vez rodando aqui, essas plantas, as raízes vão penetrando nas rochas, nas pedras, nas construções, e com o tempo essas construções elas cairão, virão, serão demolidas ou o que seja, Então isso me traz à vista, sempre a nossa primeira reflexão para hoje, temporalidade das coisas materiais. Tudo que é material é temporal, ele tem uma duração, ele tem um ciclo de nascimento, crescimento, declínio e destruição. É o ciclo de vida, os nossos corpos eles têm uma formação no ventre das nossas mães, depois nós crescemos
mais um pouco fora do ventre das nossas mães, nos educamos, né? Crescemos, temos a vida adulta, depois de alguma forma a velhice, qualquer que seja a idade cronológica, a velhice do corpo chega e finalmente chega a morte do corpo físico. Então, a primeira reflexão que veio à minha mente foi essa questão da temporalidade, né? E que nós muitas vezes investimos na nossa vida material, no nosso sucesso profissional, em sermos chefes, em termos poder, em mandarmos. Uma vez eu ouvi uma das frases mais sábias que eu já ouvi na minha vida, foi dita dentro de uma situação de crítica, mas ela tem uma sabedoria assim, implícita muito grande. E ela fala que o cemitério está cheio de gente insubstituível, né? Então, eu me lembrei também que durante a Segunda Guerra Mundial, nas fábricas na Rússia, desculpe, na União Soviética, as fábricas de tanque, as pessoas trabalhavam até a exaustão, até a morte muitas vezes. O funcionário estava montando ali um tanque, ou alguma arma, alguma coisa, morria de cansaço, o corpo era carregado e outro tomava o lugar dele. A gente vê isso em filmes horrorosos e tudo, mas isso é mais contemporâneo do que a gente possa imaginar, porque isso é da nossa condição humana. Então me veio essa reflexão, sabe, essa ideia da temporalidade, né? Tudo que não é do espírito, tudo que é do corpo é temporal, tem um fim, tem um início, né? uma vida útil e depois um fim. E aí, como a gente vê aqui, né, San Gimignano já não é mais aquela cidade opulenta, já não é mais aquela cidade rica, é uma cidade ainda onde existe dinheiro, existe o turismo, existem vários negócios, mas não é mais aquele centro econômico dominante da região como já foi um dia. Então esse ciclo foi encerrado, né? Nós temos tudo que é da matéria, tudo que é da carne, tem um ciclo, e esse ciclo termina um dia. E aí a gente pergunta, né? A gente pensa, tá, e eu estou aqui neste momento investindo nisso, investindo em ter um carro maior, em ter um apartamento maior, em postar coisas importantes na mídia social, mas eu estou investindo no espírito, eu estou investindo naquilo que vai me engrandecer como espírito mortal. O que você fez hoje por você? O que eu fiz hoje por mim? O que eu estou fazendo da minha vida? Não da minha vida material, dessa vida também, mas o que eu estou fazendo da minha vida como espírito mortal? Eu estou vivendo hoje como um ser humano ou eu estou vivendo hoje como espírito imortal numa situação de reencarnação? Então essa é aquela reflexão que eu gostaria de trazer para hoje, uma delas, né? Tem uma outra que eu vou comentar daqui a um minuto, em sentido figurado. Então essa questão, né? Nós estamos, se a gente olhar, uma vez Jesus tendo sido provocado por um doutor da lei, né? Ele perguntou para Jesus qual era o maior ensinamento, uma coisa assim, né? E Jesus respondeu: amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito e tudo mais. E o segundo, que é tão importante quanto esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, no primeiro ensinamento, né, nós estamos amando aquilo que nos deu vida, que nos deu criação, que nos criou, que nos deu origem. Nós estamos respeitando a criação de uma maneira geral, estamos respeitando a natureza, estamos respeitando essa questão toda, né? Reconhecendo, sendo gratos pela bênção que é estarmos aqui mais um dia, estamos reconhecendo essa grande paternidade de amor que nós não conhecemos ainda. E a segunda, né, a gente não consegue amar ao próximo sem amarmos a nós mesmos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então nós estamos nos amando, nós estamos investindo em nosso progresso como espíritos imortais, estamos nos melhorando, estamos tentando ter consciência das nossas ações, estamos tentando consciência do que nós estamos fazendo quando estamos dirigindo um carro num dia de trânsito desafiador, né? E aquele murrinha na nossa frente, não sai da nossa frente, nós estamos com pressa. Não sabemos se o murrinha está passando mal, se o murrinha está preocupado, se o carro do murrinha está com problema, não sabemos nada disso e simplesmente não queremos saber. Passamos por cima, queremos impor a nossa vontade, inflar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e isso é investir em nosso melhoramento espiritual? Cabe essa reflexão. Eu não vou, obviamente, que dar nenhuma resposta, eu não vou, obviamente, dizer o que você deve ou o que você não deve fazer,
porque eu já não sei o que eu devo fazer. Na verdade, eu sei o que eu devo fazer e eu já sei que muitas vezes eu não faço. Eu não faço por minha escolha, porque eu ainda sou muito influenciado pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha infância, imaturidade espiritual. Então eu entendo que isso é uma coisa que é progressiva. Mas eu já consigo falar assim, poxa Alexandre, hoje você não conseguiu fazer aquilo que você gostaria de fazer, mas você já tem consciência de que você poderia ter feito melhor, que você teria ter sido maior. Então é um passo, né? Um passo de cada vez. Então a primeira bem-aventurança, a gente sabe que as bem-aventuranças estão associadas às virtudes que precisamos desenvolver para o nosso progresso espiritual. E Jesus falou, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o pobre de espírito é aquele que se reconhece pobre em espírito e que quer enriquecer espiritualmente. Então a primeira virtude que está associada a essa bem-aventurança é o quê? É a humildade. A humildade não é a gente ser modesto, né? A gente fazer de conta que a gente não é o que é e tudo. A humildade é a gente saber quem a gente é, tem consciência de quem somos, de onde estamos, de quais são as nossas qualidades, de quais são as coisas que podemos melhorar e que nós possamos sempre celebrar os nossos avanços, o nosso desenvolvimento, porque apesar de eu ter certeza que eu ainda sou muito imaturo, infantil espiritualmente, eu também tenho consciência de que eu já fiz alguns progressos e eu preciso ser honesto comigo e celebrar esses progressos, né, esse avanço que eu já fiz enquanto espírito mortal. Então essa seria a primeira questão que eu queria colocar. E a segunda questão que eu queria colocar é que, puxa, alguém pode pensar assim, nossa, o Alexandre está lá em San Gimignano, está passando na Itália, que coisa boa, nossa, ele que tem sorte, a vida dele é maravilhosa, ele não tem problema, porque ele está passeando, ele está viajando, ele está lá em San Gimignano, então ele está comendo sorvete, está comendo pizza, ele está lá se deliciando e eu estou aqui ralando, eu estou aqui trabalhando. Será mesmo? Será que é tudo dessa forma? Será que nada na sua vida é bom o suficiente para você ser grato e para você ter satisfação na sua vida? Será que a minha vida é realmente melhor do que a sua? Hoje, mais cedo, eu li no WhatsApp uma mensagem de um grande amigo, alguém muito querido, e ele virou para mim e na mensagem, eu mexi com ele, eu falei a piada, porque eu fui numa cidade e ele disse que tinha ido lá algumas vezes, porque ele teve a oportunidade de morar na Itália, e ele disse que foi, eu virei brincando com ele, eu escrevi, larga de ser snob, né? Aí ele virou e escreveu o seguinte, você que está morando no mundo velho, no mundo antigo, você que é snob, não sei o que, parará. E sempre brincadeira, né? Porque a gente sabe, dentro da nossa breve discussão antes desse momento, né? Nós estamos falando de viver como espíritos imortais, né? De nos reconhecermos enquanto espíritos imortais e de reflexionarmos o que nós estamos fazendo para progredirmos em espírito. Então, essa foi a segunda reflexão que me veio à cabeça, né? Alguém pode pensar, nossa, o Alexandre que tem sorte, porque o Alexandre está lá, o Alexandre não passa por isso, o Alexandre não passa por aquilo. Gente, estamos aqui no planeta da mesma forma, todos unidos, somos todos solidários, as nossas reencarnações são todas solidárias, porque nós estamos reencarnando no mesmo momento, atravessando os mesmos problemas que o planeta e que a nossa humanidade coletivamente atravessa. Então, a gente não está aqui por acaso. No sábado passado eu tive a oportunidade de ir ao hospital, lá na cidade que a gente mora, e nós passamos, né, a Dani e eu passamos 6 horas e 18 minutos para sermos atendidos no hospital. Nossa, 6 horas e 18, mas aí não é um paraíso? Sim, é um paraíso em algumas coisas, não é um paraíso em diversas outras coisas. Eu fui criado, né, em Copacabana, então Copacabana tinha a praia de Copacabana, que eu podia ir à praia sempre que eu quisesse, qualquer dia do ano eu podia ir à praia, mesmo que estivesse chovendo. Eu agora moro na Inglaterra, muitas vezes, às vezes, né, parte do ano eu moro no Rio, parte do ano eu moro na Inglaterra, e na Inglaterra é muito bonito, tudo muito verde, mas 6 meses do ano tem sempre um vidro entre você e o verde, porque é muito frio lá fora ou está chovendo. Então, essa questão, né, ela faz parte da primeira reflexão. Ninguém tem uma vida melhor do que a outra e a gente atrai para a gente o que a nossa consciência precisa.
Todo mundo acha que é muito maravilhoso, fantástico se a gente ganhar na loteria, mas estatisticamente, alguém que ganha na loteria em 2 anos já perdeu tudo ou está mais pobre do que, né, devendo mais do que devia, mais pobre que era quando ganhou na loteria. Porque nós precisamos fazer uma modificação da nossa consciência. Nós precisamos achar que nós merecemos, nós precisamos ter certeza que nós merecemos ser amados, que Deus nos ama, que nós não precisamos carregar culpas, que nós não precisamos nos penalizar, que nós não precisamos nos sacrificar. E isso faz parte da nossa consciência individual. E a nossa consciência individual vai afetar a nossa consciência coletiva. Então, gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque eu já estou longo, já me alonguei bastante. E eu queria trazer essas 2 reflexões, né? A primeira é o que eu estou fazendo por mim enquanto espírito mortal hoje. Eu estou crescendo, eu estou me iluminando, eu estou me desenvolvendo. Que oportunidades eu estou perdendo. E a segunda eu sou grato pela vida que eu tenho, porque a vida que eu tenho é a vida que eu preciso, porque eu atraio a vida que eu preciso através do meu estado de consciência, de onde eu estou. Então as oportunidades e as experiências que se apresentam para mim são as experiências que eu necessito. A vida não acontece com a gente, a vida acontece para a gente. Sejamos gratos, sejamos felizes, sejamos alegres, sejamos realizados, lembrando que a vida acontece, novamente, a vida acontece para a gente, tá bem? Bom, eu vou encerrar essa reflexão aqui, desculpe se tiver sido longa. Por favor, deixe seu comentário, comente com alguém que você conhece, se você acha que que essa reflexão pode ajudar alguém. E me desculpe se por acaso tiver sido longa, se tiver com algum aspecto inconveniente. Eu peço, deixe seu comentário abaixo, que assim que eu puder, eu vou dar uma olhada, eu vou responder o seu comentário. Se eu não puder responder aqui no YouTube, eu respondo pessoalmente, se eu te conhecer. E como eu falei, né, se você achar que essas reflexões podem ser úteis a alguém, compartilha. Esse canal não é monetizado, eu não tenho a menor intenção em ficar rico com ele. Eu gostaria de compartilhar isso, porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada para dizer para ninguém, e às vezes o que a gente está dizendo por inspiração e por benevolência dos benfeitores é o que alguém está precisando ouvir, assim como muitas vezes o que você tem a dizer é o que eu preciso ouvir também, né? Somos todos solidários, tá bem? Tenham um lindo dia, tenham uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser.